Salve, salve, pessoal! Beleza, beleza? Vem chegando para mais um Jogada do Vozão, porque estamos começando para contar muita história do Alvinegro de Porangabuçu. O Ceará, que até aqui no Brasileirão tem 4 pontos somados, um empate diante do Bragantino, uma vitória sobre o Grêmio. E você, torcedor, tá confiante no Vozão, na campanha da primeira divisão? Tá confiante no time do técnico Léo Condé? É papo que a gente vai falar do Ceará atual e também de histórias do passado, memórias do Alvinegro de Porangabuçu, com um cara que viveu intensamente o Ceará Sporting Clube nos últimos anos. Ele estava como assessor de imprensa, assessor de comunicação e hoje trabalha junto ao Centro de Formação Olímpica, no CFO. Abreu Neto é o convidado de honra hoje aqui do Jogada do Vozão, parceiro nos bastidores. Seja muito bem-vindo aqui com a gente no Jogada do Vozão, Abreu. Obrigado, Samuel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento você vai estar assistindo esse programa ou nos ouvindo, né, no podcast. Mas uma honra participar aqui do Jogada no Vozão. Obrigado pelo convite. Na primeira oportunidade eu não tive como vir, mas hoje espero contribuir de alguma forma para o programa. Exato. O Abreu, que hoje ele é coordenador de comunicação do Instituto Dragão do Mar e é responsável pela comunicação e marketing do Centro de Formação Olímpica, o CFO, e foi assessor de comunicação do Ceará de 2019 até 2024. Como é que tá hoje a rotina do Abreu? Tá mais tranquila, sem aquela adrenalina do futebol, de jogo quarta, domingo? Como é que tá hoje pro Abreu curtir a vida, Abreu? Tá bem mais tranquila, sem dúvida alguma. Assim, futebol é muito legal, é muito empolgante, mas também é muito massacrante, assim, né? Quem trabalha com futebol sabe bem do que eu tô falando. Não é fácil, você trabalha diretamente, você sabe que não tem folga, praticamente não tem folga, e quando tem folga você precisa realmente se desligar, porque e às vezes nem consegue se desligar totalmente, você sempre fica ali atento a um aplicativo ou outro, a notícia ou outra, a um grupo, né, e tal. Você reduz a carga, mas você não desliga totalmente, né? Então, assim, hoje eu consegui reduzir bastante essa carga, ao ponto de que às vezes eu nem sei qual o dia dos jogos, assim. Só pra você ter ideia, o Ceará joga sábado contra o Juventude, eu soube que era sábado contra o Juventude às 4 horas ontem. Foi dar uma olhada ali. Na verdade me disseram, né? Sim. Eu fui falar com a pessoa disse, porra, sábado tem jogo, não sei o que, 4 horas. Nem se tocava. Sábado? Não é domingo, não. Não é sábado, 4 horas. Ah, beleza. É legal isso porque a gente vê no dia a dia da assessoria de comunicação o trabalho árduo, né? Principalmente quando tem aqueles momentos de crise, né? Um momento um pouco mais complicado, delicado, que precisa estar direto ligado ali. Até porque surgiu uma notícia negativa ou uma notícia que muda o rumo daquele momento. Então, o assessor de imprensa tem que estar sempre em cima da informação também quando estava dentro do Ceará, né, Abreu? Em cima da informação, assistindo todos os programas, acompanhando o que vocês da imprensa postam, né? Enfim, o que o torcedor tá falando nas redes sociais, sempre tem um torcedor ou outro que influencia de alguma forma a torcida, né? De uma forma geral, a gente tem alguns ícones aí nas redes sociais que se posicionam, enfim, e futebol é gerenciamento de crise 24 horas, assim, não tem como, assim, às vezes você tá em casa de folga e acontece uma situação que você vai ter que ir atrás da informação, por exemplo. Eu lembro que uma das últimas que eu tive que acompanhar foi o acidente do Mugni quando ele estava saindo do clube, treino, né? Do treino no domingo. Naquele domingo eu estava de folga, o Ceará tinha jogado, acho que na sexta, no sábado, eu estava de folga em casa e aí eu vi a notícia, até no Globo Esporte eu vi a notícia, e aí rapidamente eu fui atrás da informação, não sei o quê, e aí rapidamente o Globo Esporte já tinha as imagens, então assim, você tem que ser tão ágil quanto a imprensa, né? Você tem que estar ali, se possível, um passo à frente. Então assim, mesmo de folga eu tive que ir ali atrás da informação e tal, mas nesse dia eu lembro até que eu estava de folga e o Matheus estava de plantão no clube, e aí eu e Israel, a gente ficou falando com ele, só tenta fazer isso, procura fulano, ciclano, mas enfim, a gente conseguiu ali, pelo menos estar ciente do que tinha acontecido, né? Porque o assessor ele tem que estar ciente do que aconteceu. Se ele não tiver, ele não vai ter como ter um direcionamento de como lidar com a situação. De qual decisão ele vai ter que tomar, né? Então, ele precisa realmente estar por dentro do assunto de uma forma geral. Então, assim, eu, enquanto assessor, eu me doava 100%, porque eu sei exatamente da importância da função, sabia exatamente da importância da função e do respeito que eu tinha para com o clube, para com a minha profissão e para com a imprensa, né? Público de uma forma geral. Então, é uma função muito importante, muito valiosa e que assim, não tem alarde, né? É uma função muito silenciosa também, porque acontece tudo dos bastidores. Então, você precisa ter muita cabeça para tomar essas decisões. E falando do Abreu ali, pivete, ainda na infância, voltando um pouco na história para poder falar do Abreu aqui na capital cearense, como é que era? Gostava de futebol desde moleque? Jogava videogame? Como é que era a infância do Abreu? Cara, eu nasci e cresci ali no Rodolfo Teófilo, que é ali colado com o Ceará, no Damas, né?
E, assim, eu sempre estive ali nas redondezas, jogava futebol no clube também, com amigos, a gente ia para lá. E sempre joguei muito futebol na rua, queria ser jogador de futebol, tentei ainda, mas não consegui. O meu destino era outro, né? Não Mas era ser chegou a jogador. tentar jogar? Cheguei a tentar, joguei Ferroviário, joguei até o Sub-20 do Ferroviário, Caramba! joguei Sub-20, joguei futsal também. E era o quê? Tu jogava no meio de campo ali? Jogava no meio de campo e futsal jogava de ala pivô, né? E aí joguei muito tempo no futsal, joguei no Círculo Militar, joguei Uhum. Sumov, enfim, joguei ABB, joguei alguns clubes de bairro também. Pô, mas tu Mas é bom, cara. Falando com um detalhe do Abreu, ele joga toda semana agora, né? toda semana eu tô indo agora porque eu tenho mais tempo agora também, Exatamente, né? no resto da imprensa ele não tem mais a desculpa. E ele joga um bolão, cara. É aquele meia mesmo, camisa 8, camisa 10, estilo Riquelme, né? Estiquei um pouquinho. Mas é um cara que tem uma habilidade ali e acabou que não dando certo, né, Abreu? Mas assim, eu jogava futebol na rua Sim. e essa expertise do futebol também me ajudou na profissão, né? Uhum. Porque acabou que eu tive um pouquinho a linguagem do jogador, a Sim. linguagem, eu convivi, eu tenho muitos amigos que acabaram seguindo na carreira, foram Uhum. jogadores profissionais e tal, então assim, acabou que eu estava muito ambientado aquele mundo, né? O mundo do Sim. futebol desde jovem, né? Desde criança, então não senti tanta dificuldade nessa adaptação quando eu fui trabalhar com futebol. E esses jogadores que tu falou aí, poderia citar alguns deles, assim, que tu jogou e que chegou a atuar como profissional? Cara, tem dois, assim, tem um, é o Thiago Lira, um amigo meu, Sim. que ele foi goleiro profissional do Horizonte, Ferroviário, enfim. Hum. Acabou que depois ele preferiu não seguir carreira, mas ele jogou há alguns anos, inclusive Uhum. naquele jogo Ferroviário contra o Corinthians aqui na Copa do Brasil em 2000 e, Sim. sei lá, 2003, 2004. Ele era o goleiro do Ferroviário Caramba. naquela ocasião. E um outro amigo meu, que hoje já se aposentou, jogou futsal, o Rafael, a gente é conhecido no meio do futsal como Rafael Uhum. Negão, jogou Fortaleza, jogou Ceará, Sim. jogou Sumov, enfim, foi um dos primeiros jogadores do estado a jogar na Espanha, então assim, um amigo de infância mesmo, hoje ele está até com um projeto muito legal lá no bairro. E assim, conheci muita gente e tive a oportunidade de conviver com essa galera que, como eu disse, me ajudou depois na profissão, porque eu sabia a linguagem do jogador, eu sabia exatamente como o jogador se comporta, e é muito importante porque muitas vezes, você precisa dar o espaço para o jogador Uhum. em certos momentos, né? Então, eu sabia exatamente meio que a cabeça do jogador, assim, eu sabia Sim, como ele sim. poderia se portar e nunca tive nenhum tipo de atrito, assim, acho que por isso também, porque eu entendia o lado do jogador. Uhum. E o legal disso, porque tu teve contato diretamente com futebol e com futsal, Isso. né? Existe diferença ali de lidar com os atletas? No futebol, bem mais, né? Porque é bem mais intenso em relação à cobertura de imprensa, ao como que o público consome também o esporte. Então, de uma forma ou de outra, existe essa diferença entre as duas modalidades, né, Abreu? Existe principalmente de comportamento, sabe, Samuel? Assim, o atleta de futsal são poucos os que se comportam e se sentem como profissionais, que Sim. têm uma vida como atleta profissional mesmo. Poucos são, Uhum. infelizmente. E essa é uma realidade não só daqui do nosso estado, mas do nosso país. E aí a gente pode entrar numa série de fatores, né, entre eles o econômico, né, porque um Sim. atleta de futsal ele recebe muito menos. Por exemplo, aqui no nosso estado, a média salarial do atleta de futsal é R$ 3.000. A Caramba. média, né? Uhum. Então, assim, o cara que ganha 4.000, ele já ganha muito aqui. Então, assim, essa é uma realidade Sim. dos caras, assim, e também por isso fica difícil dele se sentir profissional, né? Uhum. Porque aí você estende esse leque pro futebol de campo, né? Sim. E aí, um atleta, poucos são os da base que ganham R$ 4.000, por exemplo, né? Caramba, é O cara verdade, da é. base, ele Não, já não ganha muito tem. mais do que isso, né? Então, Uhum. assim, a realidade é totalmente diferente. Então, acredito eu, pelo que eu vivi, pelas pessoas que eu conheço, é, enfim, pela minha vivência de uma forma geral, esse é o ponto mais determinante assim de diferença entre um e outro. É que o atleta de futsal, ele não se sente ainda profissional. Uhum. E são vários pontos, né? E aí, por não se sentir profissional, ele acaba que, por exemplo, é difícil o cara fechar um contrato de 1 ano, ele fecha geralmente 10 meses. Sim. E aí, para completar a renda dos últimos 2 meses, ele precisa fazer o que eles chamam de extra, né? Que é jogar em uma cidade, jogar em outra tal. E aí Hum. passa ali um mês e meio, percorrendo várias cidades para completar uma renda de final de ano, Sim. né? Para levar, enfim, o sustento da família. Então, assim, é difícil o cara se sentir profissional nesse contexto de uma forma geral. E aí ele, pro ano seguinte, ele fecha um contrato, mas Uhum. ele começa a pré-temporada muito desgastado Sim. porque ele teve que se sobrecarregar nos últimos 2 meses do ano para poder fechar uma renda daquele ano anterior, entendeu? Uhum. Então, assim, nesse contexto todo é muito difícil. Já o atleta profissional, não. O cara do futebol de campo, ele fecha um contrato às vezes de 3 anos. Então, ele tá, Exato.
ele tá Respaldado, né, respaldado, tá tranquilo, enfim, ele consegue se sentir realmente profissional até por questão de isso. calendário também, né? O calendário no futsal, ele é meio que incerto em muitas ocasiões nos clubes daqui, né? Incerto, e assim, e hoje a gente está vivendo uma realidade, por conta de todo esse imbróglio aí, governo, Uhum. clubes, federação, né, de um intervalo mínimo de 72 horas para ter uma partida de futebol no Castelão, né. Sim, Eu já vivi casos, por exemplo, com o futsal, que o futsal jogou, futsal do Ceará jogou em Sobral, numa terça à noite, sim. chegou de viagem e na quarta à noite já estava jogando. Caramba. Foi menos de 24 horas, assim. Uhum. Chegou, foi para casa, voltou para jogar porque precisava fechar ali o calendário. Então, assim, Sim. muito difícil. Ou, assim, essa situação do calendário hoje para os clubes daqui, os dois maiores, né, Ceará e Fortaleza, no futsal ele está muito bem definida porque os clubes já conseguem se organizar para a temporada, né, de uma forma Uhum. geral. Então, assim, já conseguem ali preencher o calendário com 4, 5 competições. O brasileiro também veio muito forte e ajuda muito, porque o brasileiro, salvo engano, são 7 meses de competição. Sim. Eu posso estar errado na informação, mas é algo em torno disso. E aí você tem de 12 meses do ano, você tem 7 ali bem Uhum. definido que você vai ter uma competição para disputar, Sim. né? Então, assim, e com a primeira fase muito extensa, você tem ali pelo menos 5 meses de uma primeira fase. Então, Uhum. vamos lá, só aí já foi quase metade do ano, né? E Sim. aí entra o Campeonato Cearense, entra a Copa Estado, Copa do Nordeste, Taça Brasil, se for disputar, Copa do Brasil, se for disputar. Então, assim, acaba tendo ali mais competições. Essa é a realidade atual do futsal cearense. E a gente tá vendo agora essa força novamente do futsal, principalmente com Fortaleza e Ceará, nos últimos 5, 6 anos, né? A gente tá vendo isso. Porque anteriormente, ali na minha época de infância, que eu acompanhava na TV Diário, até a Denise Santiago, a repórter lá, Sim, acompanhando na beira das quadras, e a gente via muito Russas, Granja, né? Equipes do interior, Mombaça, que era muito forte também. Hoje em dia, Crateús era muito forte. Clateus também, eram equipes que chegavam com muita Horizonte, força. Horizonte, com um treinador que até. David Hedson. Exatamente. Que fez uma história muito longa no futsal cearense. Sumov, enfim, Sim. também, que é outro que tá tentando ainda, mas não consegue engrenar como foi naquela década de 80, na década de 90. O trabalho do Sumov hoje é mais de base, né? É o Isso, trabalho na mais de base, formação. é mais de formação. Legal isso. Tu poderia até participar aqui também pra falar sobre futsal, cara. Tu sabe muito. Tu, Honorato, já pensou tu, Honorato, aqui na mesa, É, a dando gente, Diego Ângelo. a gente acompanha bem, assim, o futsal, assim, porque, assim, como eu joguei, né, eu acompanho muito, assim, eu Ora! sempre gostei muito, e é um esporte muito legal, assim, que eu gosto muito. E falando agora do seu início no Ceará, como é que foi que surgiu o convite pro Abreu chegar no Vozão em 2019 e de lá pra cá só história pra contar, né? Assim, antes eu trabalhava com TI, eu era técnico Nada a ver. eu era suporte técnico, enfim, trabalhava com infraestrutura e Acho que tal. o Renato Manso também, né? Renato Manso também Ele também trabalhava. trabalhava com TI Era, o Renato Manso também trabalhava com TI. Inclusive, nossas histórias são bem parecidas, parecidas, né? assim. A gente tem idades muito próximas. Eu sou mais velho que o Renato, mas a gente tem idades próximas. E a nossa história é bem parecida. E aí eu trabalhava com TI e eu já tinha vontade de cursar jornalismo e tal, enfim, queria me formar. Uhum. E aí comecei a estudar, em paralelo ao trabalho, né? E no meu último semestre da faculdade surgiu uma oportunidade de estágio no Ceará, no Centro Cultural. O Sim, Ceará, na época, estava pensando em lançar um livro sobre a história dos presidentes do Ceará até 2019. sim. Né? E aí eu participei da seleção, enfim. Era um estágio remunerado, mas era um estágio ali com prazo determinado, de 3 Uhum. meses, 3, 4 meses. E, enfim, participei da seleção. E na seleção, a pessoa que me selecionou lá, que eu não vou divulgar aqui o nome, enfim, não convém, mas, enfim, não tenho nada contra a pessoa, pelo contrário, é Sim, uma pessoa sim. que eu gosto muito. E aí ele foi e disse assim, cara, o teu perfil talvez não seja para cá, Uhum. o teu perfil talvez seja para comunicação, a gente tem uma vaga lá e tal. Vou falar com o Marcos Medina. Você conhece o Medina? Eu conheço, eu já conheci o Medina e tal. Sim. Aí o Medina, à época, ele era gerente de comunicação do Ceará. E, enfim, ele falou com o Medina, eu fui lá, enfim, troquei uma ideia com o Medina, mostrei algumas coisas que eu já fazia, né, alguns trabalhos que eu já fazia em paralelo. Nunca sonhei em trabalhar no Ceará, nunca sonhei nada do que aconteceu, tipo, Uhum. isso nunca foi projetado, simplesmente aconteceu. E aí eu tive a oportunidade, enfim, e aquela coisa assim, porra, a chance é única, ou vai agora ou não vai, Uhum. né? Porque, tipo, hoje as pessoas me conhecem pelo meu trabalho, mas em 2019 ninguém me conhecia, eu era uma pessoa assim Sim. desconhecida, enfim. Não tinha muita força, muita relevância, e aí acabei tendo a sorte de entrar na, na equipe de comunicação do Ceará. Entrei como assistente de comunicação, cuidando do futsal e do feminino, né, que eram duas Sim. modalidades que eu já acompanhava. Eu sempre acompanhei futebol feminino, sempre acompanhei futsal, e tive a sorte
o futsal está voltando naquele ano. O futsal tinha um hiato sem atividades de 10 anos. A última temporada do Ceará no futsal tinha sido em 2009. Ele estava voltando em 2019. E o feminino tinha voltado em 18 e tinha sido campeão cearense. Mas para 19 o clube ia aumentar os recursos, tal, enfim. Até porque tinha ficado na Série A, enfim, o clube estava expandindo, né? E aí eu pude acompanhar essas duas modalidades muito de perto desde 2019. E foi muito bom para mim. Fiz essa ascensão, essa escalada no clube, enfim, fiz de tudo no clube. Fiz podcast, fiz roteiro, fiz documentário, enfim. Tive muita liberdade, assim, os meus gestores me deram muita liberdade. Eu tive 3 gestores, né? O Marcos Medina primeiro, depois o Bruno Reis e por último agora o Israel Simon, que quando eu entrei ele era o assessor do profissional. Então, assim, trabalhei com o Israel durante 5 anos e meio. A gente tem uma amizade muito, muito grande, tanto com ele quanto com o Matheus também. Com os meninos, de uma forma geral, da comunicação, mas com eles dois mais próximos, que a gente viveu muita coisa junto. E em 2022 eu acabei virando assessor de imprensa do profissional, né? Com a saída do Bruno Reis e a promoção do Israel para gerente, eu naturalmente fui alçado ali para assessor de imprensa do profissional. E o detalhe, você chegou no Ceará, essa turma já estava, como é que era a composição da assessoria de comunicação do vovô naquela ocasião? Quando eu cheguei, o Marcos Medina era o gerente de comunicação, o Israel era o assessor de imprensa, tinha a Kaline Lima como assistente de comunicação também. Era um processo de mudança ali também, tinha o Fernando Ferreira, que hoje está até trabalhando no sócio do Vila Nova, passou um tempo no sócio do Ceará também, tá? Hoje ele é gerente de integração lá do sócio do Vila Nova. Ele era o videomaker. Tinha o Israel Branco, então entrou junto comigo, e o Marcelo Vidal também entrou junto comigo. Então, assim, era uma equipe pequena, até certo ponto. A equipe de comunicação do Ceará, acho que quando ela chegou a ter mais integrantes foi em 2021, acho que isso, 2021, chegou a ter 10 pessoas, 10, 11 pessoas. Só na comunicação ou somando com o marketing? Só na comunicação, só na comunicação. Chegou a ter 10, 11 pessoas, mas aí depois o clube foi passando por algumas reformulações, né? Tal, enfim, acabou sendo infelizmente rebaixado, e aí teve cortes e tal. E hoje tem 5 pessoas, né? Então, na verdade são 5 pessoas desde 2022. Desde o final de 22, 23 tá essa composição atual de um quadro de 5 pessoas. E o legal agora dentro do Ceará, você falou aí que fez muitas coisas no clube, e algumas delas foi essa questão do resgate histórico, né, cara? Nos documentários, sempre com a assinatura do Abreu, se você for ver vídeos recentes de entrevistas, resgatando títulos, vice-campeonato de 94, entrevistas com ídolos do Vozão, muito tem ali, e produção, direção também, Abreu Neto. Como é que era para você ter esta veia um pouco mais cultural, até mesmo pegando o seu início no Ceará, né? A ideia de fazer um estágio para a parte cultural e depois tendo esse incremento aí, sendo esse cara inspirador, né? Cara que trazia essa inspiração para as telas também na Vozão TV. Eu sou um cara muito nostálgico, assim, né, Samuel? Assim, eu gosto muito do futebol antigo, eu gosto muito de acompanhar futebol antigo, de histórias e tal, e tenho a sorte de ter uma memória muito boa, assim, né? Porque eu vivi muita coisa. E memória muito boa de futebol de uma forma geral, assim, não só ligado ao Ceará, Fortaleza, Ferroviário, assim, eu tenho uma memória muito, muito boa nesse sentido. Sou um privilegiado mesmo. E aí, atuando no Ceará, não ia ser diferente, né? Eu ia tentar contribuir de alguma forma. E eu tive a sorte de trabalhar com uma pessoa que também era assim, que tinha vontade de mostrar, e que era um cineasta, né? Que era o Israel Branco. E aí a gente sempre teve uma afinidade muito boa. A gente lançou um primeiro projeto, que foi um projeto do futsal. Na verdade, a gente lançou o primeiro projeto do feminino. A gente fez um web documentário, uma coisinha rápida de 10 minutinhos, falando a história de uma atleta, pegando um sonho dela de conquistar o acesso em 2019. E a gente está na Vozão TV, esse documentário. Tem uma aba lá na Vozão TV, documentários, então tá tudo lá. E aí a gente falou, era até um atleta era meio campista, Gilmara. E aí depois a gente fez sobre o futsal, que contando esse retorno do futsal, e também rendeu muito bem e tal, enfim. E aí calhou que a gente teve a sorte que naquele ano o Ceará foi campeão cearense. Então a gente falou antes da final e o time acabou sendo campeão cearense, né? Foi um título muito difícil, porque o Ceará não era favorito, apesar de ter a camisa do Ceará, mas o Ceará não era favorito. Inclusive, foi até uma competição que teve transmissão e cobertura da Verdes Mares, enfim. Foi assim,
Foi muito legal. Foi uma final contra o Horizonte. Horizonte não, desculpa, contra o Eusébio. Lá na cidade de Eusébio. E foi muito legal, assim, porque a gente conseguiu mostrar a história dos atletas, conseguiu passar para eles essa ideia de que eles poderiam ser profissionais, eles passaram a ter mais essa noção da grandeza que era, da importância que eles tinham ali naquele contexto para a história do que estavam escrevendo ali na história do clube, e calhou que eles acabaram sendo campeões, né? Então, a gente deu sorte nesse sentido. E depois a gente fez sobre o título da Copa do Nordeste, Copa do Norte-Nordeste de 69, né, que é um título histórico do clube, que em 2019 fazia 50 anos, e a gente o pessoal chegou pra gente e disse, a gente tem uma ideia de fazer sobre os 25 anos do vice-campeonato de 94. Aí eu fui assim, aí eu rebati os caras, assim. Na verdade, não rebati, eu joguei a ideia, assim. Pô, por que a gente não fala do título, né? Ao invés de a gente falar de um vice, por que a gente não fala de uma conquista, né? Porque se você conversa com o Sérgio Valls, por exemplo, é uma coisa que irrita ele, e com toda a razão, né? Assim, quem conhece a fundo a história sabe o porquê do motivo dele não gostar de falar daquilo, né? Daquele momento específico. Acho que nenhum torcedor do Ceará gosta de falar sobre aquela conquista, né? Tanto que até hoje é motivo de zoação, né? Das torcidas rivais, né? O Ceará é o único time do estado que o futebol profissional não tem um título nacional, né? Então, assim, o torcedor fica ressentido e com razão, né? Obviamente. E aí, a gente foi disse assim, por que a gente não fala do título de 69, né? Por que não faz esse resgate histórico desse pessoal e tal? E aí a gente acabou descobrindo que tinha atleta vivo, que tinha torcedor que tinha acompanhado. A gente fez um levantamento e conseguiu garimpar essas pessoas, né? Uma das pessoas era o doutor Barreto, que depois foi presidente do Conselho do Ceará e tal. E ele, à época, ele era torcedor, ainda garoto, foi lá com o pai dele, pôde acompanhar, enfim. Ele conta a história Ele conta a história. Foi ele e um outro torcedor. A gente conseguiu entrevistar o Magela, que é cearense, mora no Mucuripe, era jogador do Ceará na época, é torcedor do Ceará, enfim, já encontrei com o Magela algumas vezes na arquibancada, ele lá torcendo, ele fica ali no meio da torcida. Tem gente que nem sabe quem é o Magela. E ele tá lá, um torcedor comum hoje, torcedor comum, mas foi um cara importante para a história do Ceará. Eu até encontrei com ele no Ceará América de Natal. Eu estava sentado, quando eu olhei pro lado, o Magela estava do meu lado, assim. Aí eu até falei, pô, Magela, aí ele, rapaz, todo mundo lembrou de mim e tal. Mas muito legal, assim, né? Porque, tipo, o cara viveu o auge, fez gol, inclusive, naquela final, e estava ali sentado no mesmo local que ele fez o gol, assim. Passa um filme, assim, na cabeça de quem conhece a história, né? E aí a gente conseguiu fazer esse resgate histórico, a gente pegou profissionais da imprensa, né? Na verdade, a gente pegou só um, que era o Tom Barros, que era o que a gente sabia que tinha feito a cobertura, né? E aí, na conversa com o Tom foi e soltou isso. Pô, teve um cara que foi mais importante do que eu, que foi o Júlio Salles. Aí eu disse, como assim? Aí ele explicou que o Júlio, que além dele, o Júlio também tinha transmitido naquele dia. Na época o Gomes Farias também já narrava, mas por algum motivo o Gomes Farias não narrou naquele dia. Um motivo de contrato mesmo com a rádio que ele estava trabalhando. E aí ele disse assim, não, o Júlio foi peça importante naquele dia, porque o Júlio empolgou a torcida do Ceará. Para quem não sabe da história, o Ceará enfrentou o Remo na decisão, perdeu o primeiro jogo, 2-1, fora de casa, e estava perdendo no PV 2-0. E o mais interessante nesse título é que as 3 partidas foram disputadas em 6 dias. Foi um jogo dia 19 de dezembro, um jogo dia 21 de dezembro e um jogo 23 de dezembro. Caramba! Foi um jogo no dia Intervalo 19. de tempo de cada jogo. Foi no dia 19 lá em Belém, dia 21 aqui no PV e dia 23 aqui no PV. Era o melhor de 3, né? Nossa Senhora. E aí, então assim, intervalo mínimo, né? Muito curto. Ou nem isso, né? E aí, se o Ceará perdesse o jogo, ele perdia o campeonato, né? Ele estava perdendo por 2-0 e que a história conta, que o Júlio Salles contou, que todo mundo sabe, é que o Júlio começou e o rádio era o único veículo de comunicação naquele momento, né? Época. E muito forte, né? Então, quem estava no estádio estava com um radinho no ouvido e ouvia o Júlio Salles. E aí o Júlio Salles ficou, vamos lá, torcedor do Ceará, vamos que ainda dá. Começou a empolgar a torcida, começou a empolgar. E a torcida começou a entender aquilo como uma motivação mesmo, e o Ceará fez um gol, e a torcida cresceu, e o Ceará acabou virando o jogo. E tanto é que quem viveu esse momento lembra desse jogo como um jogo final. Mas na final, o Ceará venceu por 3-0. Então, assim, o terceiro jogo foi mais fácil. Sim. Porque o Ceará já tinha vencido aquela adversidade de estar perdendo 2-0 e virar para cima do adversário. E o Júlio foi tão importante que no final do jogo a torcida invadiu a cabine de rádio, pegou o Júlio nos braços e saiu com ele comemorando do estádio. E ele, ainda em vida, nos contou que ele acabou deixando a lambretinha dele lá e teve que voltar no outro dia para poder pegar. Até ficou meio chateado. Pô, minha lambreta, eu tive que voltar, isso aqui, aquela coisa toda. Mas foi bem legal a história.
E com muita justiça agora, infelizmente, quando ele nos deixou, o pessoal resgatou essa história, enfim, falou do profissional que foi o Júlio Salles, assim, independente da camisa que ele vestia, enfim, da ligação que ele tinha com Fortaleza, de ser paraense, ser remista, inclusive, mas naquele momento ele era profissional. E as pessoas precisam entender isso, que na comunicação, enfim, no jornalismo de uma forma geral, a camisa ela é o que menos importa, assim, sabe? O que importa é o profissionalismo. Então, assim, quando você está falando ali no microfone, você está falando para muitas pessoas. Então, assim, quem está recebendo aquela mensagem, ele não pode receber aquela mensagem olhando para mim como um torcedor de um time A ou time B. Ele tem que olhar para mim como um profissional que eu sou, né? E que eu estou ali para aquilo, né? Então, e todos nós que acompanhamos futebol, enfim, gostamos de futebol, temos um time para torcer, sim, e não tem nenhum problema isso acontecer. Então, assim, mas tem momentos para você torcer e tem momentos para você trabalhar. E as pessoas precisam entender que naquele momento você é um profissional que está trabalhando, então você precisa respeitar a opinião do outro, por mais que você não concorde, mas você precisa respeitar. Então, essa foi uma premissa básica que eu aprendi na minha vida e que eu tentei levar para o meu âmbito profissional e que eu não coloquei em jogo, graças a Deus, naquele momento, para não deixar o Júlio de fora da história. Então, o Júlio precisava participar da história exatamente por ser torcedor do Fortaleza, por ser remista, porque mostrou tanto que ele foi profissional. Dele, E aí só valorizou o nosso trabalho. Assim, a cereja do bolo foi a participação do Júlio naquele documentário. Então, quem quiser assistir, está na Vozão TV aí, o título de 69. Né? Não só isso, né? Você tem um acervo lá de entrevistas legais com o Mota, com o Sérgio Alves. Depois desse a gente fez outros, a gente fez até o filme, né, da Copa do Nordeste de 2020. Sim. E consegui contribuir também com o filme do Penta, do Ceará, que é enfim, também é um motivo de zoação e tal, mas quando a gente foi produzir, a gente nunca questionou o título. Na verdade, o que a gente queria era valorizar quem conquistou o título, né? E a gente conseguiu uma premiação nacional, né? O Ceará foi premiado, o filme, o Penta, foi premiado no Cinefute, que é um festival de cinema de filmes de futebol. Sim. É bem específico. E não é um festival de cinema com votação popular. Ela é uma votação criteriosa de profissionais, de cineastas. Então, assim, a gente disputou com mais outras 15 obras do mundo todo. Itália, Alemanha, enfim, Israel, assim. E os cineastas entenderam que a obra do Penta era a melhor obra feita naquele momento para conquistar o prêmio. E no caso, o torcedor que queira ver hoje, onde é que encontra? Tá na Vozão TV. Vozão TV, a aba documentários. Tá lá. Pô, cara, vou até dar uma olhada também. Tá tudo liberado. Pegar um resgate legal disso. Eu até já disse pro pessoal que esse lance de playlist, ele já não funciona mais no YouTube, né? Você tem que criar canais. Tem que ter um canal de documentários da Vozão TV. Sim. Eu já disse isso já pro pessoal. Mas, pro pessoal interno do Ceará, no caso, né? Já troquei essa ideia. Não sei se vão fazer, não sei se fizeram, mas eu entendo que é o melhor caminho. Você ter um outro canal. Porque quando fica lá dentro do canal principal, ele fica meio perdido, ele fica meio escondido, né? Então você precisa ter um outro canal. A obra já está lá, é só baixar, enfim. Acompanhar, né? E colocar em outro canal. E falando agora de campo mesmo ali, contato com os jogadores, Abreu. A gente teve aqui no ano passado o Israel e também o João, ele veio aqui para falar sobre trabalho na assessoria também, no marketing do Ceará, e eles citaram alguns nomes, né, que para eles foram marcantes, assim, de jogadores que chegaram no Ceará e fizeram história para eles mesmo, assim. Eles citaram o Rafael Sobis, de uma conversa, assim, com um jogador mais jovem, que o Rafael Sobis chegava, dava um toque, e naquela experiência dele, de um cara que foi campeão Libertadores, Mundial, um cara rodado, tanto o Rafael Sobis, como também o Fernando Praz, que foi outro cara muito experiente, que você também teve contato com eles, né? Então, queria perguntar para você se teve algum atleta que, de alguma forma, o cara era diferenciado ali no trato com a imprensa e no trato com os torcedores como um todo, né? Não que ele tenha sido ídolo do Ceará, mas que, para você, fez relevância ali na parte interna do clube. O Sobis, assim, esses dois realmente muito, muito destacados, assim, eu destaco o profissionalismo dos dois, principalmente do Sobis, não que o Praz não seja, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas, enfim, o Sobis me chamava muita atenção, que o Sobis, quando chegou no Ceará, o Ceará foi um dos últimos times dele, né? Depois daqui ele foi pro Cruzeiro e eu acho que até depois ele encerrou a carreira no Cruzeiro, né? Então o Ceará foi o penúltimo time da carreira dele, né? Talvez o último, porque ele já tinha vestido a camisa do Cruzeiro, né? Então, de camisas inéditas, a do Ceará foi a última que ele vestiu. E, então, assim, ele chegou aqui já milionário, enfim, um cara conceituado, enfim, um cara muito inteligente também. E destacava muito o profissionalismo dele, assim, ele gostava de treinar. Ele até falou isso outro dia num podcast, que ele gostava de treinar. E aí ele chegava e puxava a fila nos treinos, assim, e aquilo me chamava muita atenção, porque eu olhava assim, pô, esse cara ganhou tudo, pô.
Esse cara foi seleção brasileira, esse cara não precisa estar puxando a fila pra Sim. nada, né? E o cara tava lá, na linha de frente, puxando a fila, vamos lá, vamos junto e tal, não sei o quê. Então me destacava muito. Trabalhei com o Ricardinho também, o Ricardinho enquanto atleta profissional, assim, o Ricardinho é um cara fora de série. Quem vê o Ricardinho aí no dia a dia, o que a gente vê não é metade do que ele é, né? A gente costuma dizer isso lá no clube. O Ricardinho é muito, muito além disso, é um cara que se preocupa, um cara que vai atrás, que fala, que conversa. E o Luiz Otávio, Luiz né? Otávio. Assim, o Luiz Otávio é um cara assim também fora de série. Quando eu saí do Ceará, o Luiz e o Richard também. Quando eu saí do Ceará, o Luiz mandou mensagem e disse, vamos trocar uma ideia depois, vamos tomar um café, não sei o quê, não sei o quê. Até depois a gente saiu, enfim. Mas é um cara que gosta desse contato, gosta de saber como você tá, que lhe procura, sabe? Se Assim, preocupa, que né, se preocupa com o profissional que está ali, porque ele sabe da importância dos profissionais que fazem o dia a dia. Porque é isso, assim, o jogador ele passa mais tempo ali, a gente, enfim, o funcionário, o atleta profissional, quem está ali no meio do futebol, ele passa mais tempo ali no clube do que em casa, muitas vezes. Então, Sim. assim, ali acaba sendo uma família mesmo, uma família que briga, que discute, que ri, que troca ideia, enfim, e que se apoia, né, quando preciso. Então, assim, eu destaco esses 3 caras, assim, né, esses 4 caras, o Sobis pelo profissionalismo, o Ricardinho, o Richard e o Luiz por ter esse cuidado ali com quem faz o dia a dia do Ceará. Por isso que esses caras são ídolos. Assim, o que esses caras conquistam em campo não é à toa. O que eles conquistam em campo não é à toa, assim, e a gente conseguiu fazer alguns trabalhos com eles, assim, também que rendeu legal, assim, que só fortaleceu esse laço de amizade que a gente tinha já. E tu lembra de alguma história assim, de bastidor mesmo, de ter visto alguma conversa de algum jogador, de algum toque, um momento meio que, pô, o time tava ruim, tava pra baixo, e aí o atleta chegou, conseguiu ter uma inspiração ali, naquele momento de bastidor do clube? Cara, eu lembro de um trabalho que a gente fez na Vozão TV, que a gente ajudou muito um atleta. No final de 22 para 23, o João Ricardo, que era o goleiro do Ceará, sai do Ceará, vai para Fortaleza, e naquele momento foi um baque para a torcida, né? A torcida já estava ali meio não, estava muito chateada com o rebaixamento, de uma forma geral, e acabou vendo ali o goleiro, enfim, que era um dos destaques do time naquele momento, sair para o rival e tal. E aí quando o João chegou lá, enfim, fez todo aquele protocolo tradicional quando o atleta chega no time, fez lá o símbolo do Fortaleza, beijou o escudo do Fortaleza e tal, e aquilo foi machucando, né, o torcedor. E eu vi a repercussão nas redes sociais, enfim, em grupos de WhatsApp, e eu estava em casa e tal, e eu assisti a coletiva também dele, e aí eu estava em casa e eu pensei, pô, a gente precisa fazer alguma coisa, né, tipo, a gente precisa lembrar pro torcedor do Ceará que o Richard está lá, Sim. né, que o Richard também é bom, né? A gente Exatamente. precisa lembrar pro torcedor do Ceará isso aí. E aí, mandei mensagem pro Israel e tal, enfim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí tive uma ideia lá de um produto para fazer. Na época, a Jéssica Freitas, que hoje está no marketing, trabalhava com a gente, ela é a nossa repórter. Cheguei, sentei com ela, conversei com ela, pensei nisso aqui, o que você acha, não sei o que. A gente desenhou ali o roteiro juntos e fizemos. E a ideia era lembrar realmente para o torcedor do Ceará quem era o Richard, porque o Richard ele chega no Ceará em 2019. E o Richard, em 2018, caiu com o Paraná, mas caiu sendo o destaque do time. E ele foi comprado pelo Ceará naquele momento. Ele chega ao Ceará comprado. O Ceará fez um investimento no Richard. Sim. E o Richard teve um começo muito irregular no Ceará, de adaptação, e que acabou culminando com a lesão dele. Tanto é que o Richard, há pouco tempo, que fez 150 jogos pelo Ceará. É muito pouco para um goleiro, né? Ele tem, um cara que tem 6, 7 temporadas no Ceará, acho que é 6 temporadas, né? De 2019 para cá. Sim. É muito pouco, 150 jogos, mas porque ele teve muita lesão. Então o torcedor acaba meio que às vezes assim, esquecendo quem é o Richard. Hoje não, a gente está em 2025, o torcedor sabe exatamente quem é o Richard pelo que ele fez agora recente. Mas até 23 o torcedor tinha uma pulguinha atrás da orelha ali com o Richard e tal. Pô, não tenho muita confiança nele. Acho que até o título da Copa do Nordeste, cara. É, que ele se né, foi justamente 2023. Exatamente isso. Exatamente. E aí, enfim, a gente conseguiu fazer esse produto, envolveu a família dele. Foi quando a gente descobriu que o filhinho dele se vestia de Richard, cantava as músicas da torcida, não sei o que e tal. E aí, beleza. E aí depois ele chegou pra gente e disse assim, pô, o que vocês fizeram me ajudou muito. Porque eu tive muito mais vontade para trabalhar, assim, vocês me energizaram de alguma forma. E aí culminou dele ser importante no título da Copa do Nordeste de 23, decisivo, e depois no título do Cearense em 24. Então, assim, dos 3 últimos títulos do Ceará, em 2 ele foi peça fundamental, né? Em 23 e em 24, um título regional e um estadual. E esse estadual, inclusive, quebrando a hegemonia do Fortaleza, que poderia ser ex-campeão, título inédito no nosso estado. Enfim, então foi peça fundamental
inclusive na virada, na disputa de pênaltis, né? Ele pega 2 pênaltis ali que são fundamentais para manter o Ceará vivo na disputa, né? E depois pega o pênalti do Machuca, né? E dá o título para o Ceará. Então, assim, a gente sabe que o que a gente fez ali naquele momento, assim, a equipe de comunicação sabe que o que foi feito ali foi feito pensando no atleta, né? Porque é isso, assim, a TV de um clube, ela tem essa força, né? A TV de um clube não é só um produto para passar a imagem para a imprensa. Vocês não podem acompanhar o treino, tá aqui as imagens para vocês, tá aqui um presente para vocês. Não é. A TV de um clube, ela tem um poder fundamental de transformação interna mesmo do clube para ajudar muito, 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 e não só na receita, mas também nesse engajamento e nessa aproximação do torcedor com o ídolo, né, de uma forma geral. E até um detalhe que eu ia até te perguntar, cara, porque a gente tá vendo hoje no Ceará, o time, até pouco tempo, ele não tinha um camisa 9, né? Até o João Paulo Silva, em entrevista recente para uma TV aqui do estado, ele falou sobre isso, que a chegada do Pedro Raul trouxe uma alegria a mais para o torcedor do Vozão, e isso acabou animando ainda mais a torcida alvinegra. De alguma forma, a assessoria de comunicação pode contribuir na criação de um ídolo do clube? Você que viveu um clube por dentro, como é que é feita a formação de um ídolo? Você consegue perceber, pô, esse cara aqui tá indo num caminho que ele vai se tornar ídolo do Ceará? Um exemplo claro aqui, vou trazer 2 exemplos. O Vina e o Eric Pulga. 2 jogadores que cada um teve o seu momento. O Vina atuou bem mais que o Pulga. O Pulga teve apenas uma temporada com o Ceará, só que ele teve uma potência com a torcida do Vozão, por ser torcedor, por ter toda uma história ali por trás, que ele acaba aqui virando o ídolo recente também do Ceará, apesar de ter tido pouco tempo. Mas eu queria saber de você, como um cara que passou pela assessoria de comunicação, vocês conseguem perceber essa formação de um ídolo dentro do clube? Consegue, e você tem que ter muita sensibilidade para não rachar essa imagem, né? Porque exposição demais ela atrapalha também. Exato. Então, assim, por muitas vezes, quando a gente escolher um atleta para a coletiva, nenhum atleta vai para a coletiva de graça. Assim. Se ele vai é porque a gente sabe que naquele momento ali ele é importante para o clube, porque a assessoria de imprensa é isso, ela está ali para proteger o clube, né? Então, assim, todo mundo sabe que antes de um clássico é importante, é interessante o camisa 9 falar, porque o camisa 9 pode ser decisivo e tal. Mas eu não sei se naquele momento interno do clube é bom colocar aquele cara. Será que não é melhor colocar um cara de mais vínculo de identidade com o clube? Um Richardson, por exemplo, se tiver bem, um Luiz Otávio, um Richard, caras que tenham mais tempo, entendeu? Do que colocar um cara que está chegando ali chegou ontem, pô, vai lá, resolve aí para mim. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, assim. Essa questão de idolatria, ela é muito pessoal, né? Então, assim, tem ídolos, tem torcedor do Ceará que acha o Magno Alves ídolo e tem torcedor que não acha. É uma grande discussão internamente. É uma grande discussão, também, né? Então, assim, tem muito disso. Mas eu acho que a assessoria de imprensa está mais ligada a isso, mais ligada a proteger a imagem do atleta, seja ele quem for, seja o 9, seja o zagueiro reserva, seja o lateral que chegou ontem, como o Fabiano, por exemplo, que está muito bem, seja, sei lá, o Mugni, que está aqui já há 2 anos, né? Então, assim, você tem que ter muito cuidado nesse sentido para não manchar a imagem do atleta, sabe? Então, assim, tem sim esse peso, mas tem que ter cuidado para não ter essa superexposição e, de repente, uma coisa positiva transformar numa coisa negativa. E como é que era a relação com esses caras, tipo assim, esses ídolos que são formados, né? Você já citou aqui o Richard, o Luiz Otávio e o Ricardinho, né? Foram 3 ídolos recentes também do Ceará que tem uma força junto com a torcida alvinegra. Mas em relação ao Vina, acho que tu deve ter cansado de ouvir. E o Vina vai voltar? O Vina, eu recebia tanta pergunta sobre o Vina. Imagina um cara que trabalhava dentro do clube, né, Abreu? Cara, assim, o Vina é um cara... assim, quando o Vina chegou no Ceará, o Vina chegou no mesmo dia que o Fernando Praz chegou. Ele desembarcou no mesmo dia, quase no mesmo horário. O Vina desembarca antes e o Praz depois. Eu digo isso porque eu fui ao aeroporto recepcionar os 2. E o Vina, eu lembro que ele chegou, assim, me chamou muita atenção que o Vina chegou com muita mala, muita bagagem, assim, sabe? Então, assim, ele veio para ficar mesmo no clube. E o Vina chegou, assim, sem muito alarde, era um cara bom jogador e tal. Mas o Vina, quando veio pro Ceará, eu acho que ele tinha 29 anos, 28, 29 anos, e o Ceará era o 15º clube na carreira dele. É muito clube, é muito clube. Então, assim, o clube que o Vina tinha ficado mais tempo tinha sido o Bahia, que tinha ficado uma temporada. E o Ceará é o clube que o Vina tem mais tempo na carreira. Se você olhar a carreira dele, você vai verificar, você vai confirmar isso, na verdade. Então, assim, ele não tinha essa ligação de idolatria com os clubes, não sei o quê. Ele tinha uma ligação ali mais de resenha, de provocação com o rival e tal, porque ele gosta disso e faz parte do jogo.
E aí o Vina começou a criar essa relação com o torcedor e tal, enfim, foi seleção do campeonato, aquela coisa toda. Mas o Vina sempre foi um cara muito tranquilo dentro do clube. Uhum. Muito tranquilo mesmo. Claro que em algum momento o cara vai estar mais agitado, até pela própria fase do clube, né? Em 22 ninguém estava bem, enfim, estava todo mundo Sim. muito mal. Mas o Vina, o prime do Vina era o prime para todo mundo, assim, né? Todo mundo estava muito bem com ele, tal, se dava Uhum. muito bem. Então, assim, ele sempre tratou todo mundo muito bem, ao ponto de que quando ele saiu, quando ele se despediu do clube, se despediu da cidade, ele fez uma festa, convidou todo mundo do clube para ir e tal. Fez uma festa lá para amigos, tal, enfim, de despedida. Sim. E convidou todo mundo do clube para ir. Assim. Uhum. Só mostra a relação que ele tinha com Pô, todos os legal. profissionais que faziam o clube. Nem todo mundo pôde ir. Eu, por exemplo, não pude ir, porque eu trabalhei no dia. Mas muita gente foi, muita gente foi se despedir dele e tal, enfim. E ele sempre tá fora, assim. Agora eu estou tendo a oportunidade de comentar alguns jogos na Federação Cearense. Comentei alguns jogos do... Eu ia até comentar sobre isso. Você tá lá na FCF é, TV com a turma boa, o Jaime, a Patrícia. Um é. forte abraço pra todo mundo aí. A galera, gente boa demais. Já me Patrícia me deram a oportunidade de estar lá, de me recolocar no mercado de alguma forma, como jornalista, como eu falei, né? Assim, fui assessor de imprensa, mas também sou jornalista, né? E aí, o Vina, algumas oportunidades, ele tá lá assistindo, ele manda mensagem, posta lá uma stories, me marca, enfim, troca uma ideia, enfim, ele tá sempre acompanhando, o que só mostra quem é o Vina, né? Que é esse cara que gosta realmente do Ceará, gostou da cidade, gostou da torcida. E não sei se ele vai voltar, não sei. É a pergunta que eu ia fazer. Você já tá respondendo o que eu ia perguntar. Mas e aí, ele volta, Bruno? O que é que tu acha aí internamente? Cara, eu acho que em algum momento ele volta. Sim. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Mas eu acho que naturalmente em algum momento ele vai voltar para, não sei se esse ano, não sei se ano que vem, mas eu acho que a gente ainda pode sim ver o Vina com a camisa do Ceará em algum momento. Ok, beleza. Muita gente perguntando sobre o Vina, essa situação de um outro jogador para fazer sombra Depois ali pro eu Lucas te passo o Mugni. contato dele aí, tu pergunta aí. Vina, a gente tá esperando aqui um contato seu também por aqui. E falando sobre ídolo, um cara mais recente é o Eric Pulga, né, cara? Sim. E a gente tá tendo aí nessa semana, você que acompanha o futebol sul-americano, né? Fanzaço do Riquelme, do Maradona, Diego Armando Maradona. E aí tem esse momento, né, cara? O Bahia ele conseguiu vencer o Nacional do Uruguai, primeira vitória do Bahia fora do Brasil, jogando uma competição sul-americana, no caso a Libertadores, e o gol do Eric Pulga. Você também viu o Eric Pulga, né? Desde 2023, né? Isso. Quando ele chega aqui vindo do Ferroviário, passando para 2024 no momento que tem um ápice dele com a camisa do Vozão com acesso. Como é que era o Eric Pulga nos bastidores ali do Ceará? O Eric Pulga, ele é tão Ceará que teve até um fato engraçado nessa Copa do Nordeste de 23, que ele no Ceará e Ferroviário naquele ano, ele joga muito bem contra o Ceará, faz gol, faz até um golaço, inclusive, saindo da esquerda, batendo na saída do Rich, o Ferroviário ganhou acho que de 2 ou 3-0 do Ceará no PV, 3-1, 3-0, uma coisa assim. E naquele mesmo ano o Ceará foi campeão do Nordeste, e o Pulga já tinha sido contratado pelo Ceará, e ele estava lá em Recife comemorando o título. A gente até brincou, esse cara fez o gol na gente e tá ali comemorando. Comemorando. Mas porque ele era Ceará, né? A gente brincando, né? Mas enfim, pô, ele é tão... cara desse... Quase prejudica a gente, tá ali comemorando e tal, mas enfim. Mas porque ele era Ceará, ele realmente torcedor do Ceará, tava lá comemorando, enfim. Mas também é um cara muito tranquilo, muito tranquilo. Humilde, né, cara? Menino também. muito humilde, muito de boa, assim, de uma família de jogadores, né? Ele tem um irmão que é atleta, tem uma irmã também, tem uma irmã que é atleta, que joga no São Paulo, joga na base do São Paulo, o irmão dele acho que tá no Ferroviário ainda, né? Exatamente. E assim, é um cara assim, o que você vê do Pulga é o que ele é. Assim, eu acho que ele tem tudo para conquistar coisas maiores, enfim, a gente já viu aí notícias que o Bahia recusou 50 milhões de reais, um próprio 50 milhões de reais, então assim, você pega, tá até uma brincadeira, é um fantástico Pulga, né? Só tá brincando aí com ele, né? Aqui não tinha isso, mas lá tá tendo, então assim, ele pegou um treinador muito bom também, né? O Senna é um cara muito bom, um cara que potencializa muito os atletas, e ele tá crescendo muito, enfim, tá pegando mais corpo, você tá vendo que ele já tá com uma estrutura física diferente, tendo as né? respostas nas respostas, coletivas, assim, né? a gente está vendo o crescimento de um atleta que tem tudo para ser um dos maiores da nossa história, sem dúvida alguma. E Só do futebol cearense. E que você teve contato ali, né? Tive contato. É muito legal isso. E projetando esse Ceará, Abril, já falando do time atual. Tu acha que dá certo garimpar ali uma vaguinha na Sul-Americana ou tá muito cedo ainda para falar desses 4 pontos somados até aqui? Eu acho que o Ceará, no planejamento do Ceará para o ano, eu acho que ele acho que está correto em pensar em manutenção no primeiro momento, acho que está certo.
Acho que não é momento de pensar em Sul-Americana, acho que tem que ir passo a passo. O Condé é um ótimo treinador, um cara assim, que tem um grupo nas mãos, que tem um time nas mãos. O Ceará contratou acho que 18, 19 jogadores para esse ano. 19 jogadores, né? Então, assim, é um time novo, né? E mesmo com um time novo, o Condé está conseguindo fazer esse time jogar. Então, assim, eu acho que tem que jogar jogo, tempo ao tempo. A Série A é muito difícil, vai ter um momento que o time não vai estar bem, vai ter um momento de oscilação, que é normal, que acontece. Então, não tem que ficar projetando o Sul-Americano. Acho que no desenrolar da competição, acho que pode ser uma coisa a se pensar, porque hoje é muito mais fácil você ir para a Sul-Americana do que foi, por exemplo, em 2010, 2011 Sim. e até 2018 também. Né? Hoje é muito mais fácil você ir, porque tem muito mais vagas, os times brasileiros têm muito mais entrada nas competições da Conmebol, mas eu acho que nesse primeiro momento o Ceará tem que pensar ali em 16º título. Tu chegou a viajar, assim? Eu viajei naquela vitória contra o Strongest, que o Ceará venceu de pra vitória lá, Bolívia. fui lá para La Paz, fui Como para é que foi esse a jogo. experiência, cara? Foi terrível, assim. É difícil Não, foi mesmo, legal, cara? assim, foi legal. É muito difícil porque realmente, assim, o ar é realmente Uhum. comprimido, assim, né? Tipo, a gente tem La Paz, fica a 3.600 metros e a gente chega em El Alto, né? Que fica a Sim. 4.000 metros. Então, você chega, Nossa. é uma outra cidade. Você Uhum. chega aqui e desce para Uhum. jogar. Então, assim, e eu, o João Costa e mais, acho que o Ranier, que é o supervisor, Uhum. o Dr. Pedro Guilme e o Carlos, que é o segurança, chefe da segurança. Sim. Nós 5 chegamos antes porque tem uma reunião prévia da Conmebol, sempre antes dos Uhum. jogos e tal. E a gente precisava estar lá um dia antes. Então, assim, a gente chegou um dia antes. E os efeitos da altitude começam, dizem, né? Os estudos dizem que começam a te afetar a partir de 12 horas que você está ali exposto à altitude. Então, assim, eu tive muita dificuldade para dormir, por exemplo. Eu Sério? acordava sem ar, assim. Eu tinha dificuldade realmente para Eu não dormir. sabia. Eu achava só quando você tinha o aspecto físico, jogando. Não. Você, assim, numa boa, tendo Numa vida boa, normal, numa você... boa, você sente muita dificuldade. Aí você tem ali, você toma ali uns remédios, toma um chá, né? Tem um chá de Tem um coca. chá lá. Não, tomei muito chá de coca. Tomei muito chá de coca. Tinha que tomar, pô. Não ia jogar, então tá tudo Sim, certo. Não ia cair no sim. doping. E nem a coca, tá? Enfim, Sim, brincadeiras sim, à sim. parte, mas tomei muito chá de coca para poder ficar esperto, para poder respirar mesmo, assim, porque eu realmente não conseguia. O estádio é belíssimo, assim, o Hernando Siles, né? Um estádio muito bonito. Culminou, a gente teve a sorte do Ceará vencer o jogo. Isso. Fui para lá já, assim, como assessor de imprensa, né? E Falando, vencer jogando lá, né, cara? Assim, Uma dificuldade tão grande. quando eu fui para lá, eu tinha feito uma pesquisa e tinha visto que o último time brasileiro que tinha vencido lá na Bolívia tinha sido o Atlético Mineiro do Ronaldinho em 2013. Então fazia ali 9 anos que nenhum time tinha vencido lá, nenhum brasileiro tinha Exato. vencido. Então já fui armado, né? Assim, se a gente vencer, eu vou fazer isso aqui, Tem né? isso aqui montado. E aí, quando a gente conseguiu vencer, eu consegui repercutir bem, a gente conseguiu repercutir bem, conseguiu umas entradas ali. O treinador era o Marquinhos Santos, na época que eu estava no Náutico, né? Sim, sim. E a gente conseguiu colocar o Marquinhos aí nos grandes veículos nacionais, não só os daqui, mas também os nacionais, né? Que é o plus, né? Da assessoria, Sim, assim, né? O sim, plus da sim. assessoria daqui é essa, assim, é você poder jogar, Furar um pouco a bolha, né? furar a bolha e jogar o seu produto para além das suas fronteiras, né? Que Isso é muito legal demais. E aí, dentro do Ceará, tem a confraria dos 3M também, né? Que é um grupo proibido no WhatsApp. Que história é essa daí, Abreu? Eu não posso dizer o nome do grupo, não, porque te falaram o nome do grupo? Não, Não. eu tô dos bastidores. Tem esse grupo aí, 3M, só peça rara. O que acontece lá, fica lá. Se a Polícia Federal confiscar, pegar aquele grupo ali, tá? Tem gente que se complica. Tem uma Mas história- enfim, mas só gente boa. E tem uma história também do circo e dos gatos. Que história é essa? De quê? Abreu? O circo e os gatos, que relação tem isso? Do Circo dos Gatos? É. Ah, cara, não, isso aí é brincadeira dos caras. Isso aí. Me contaram aí, tipo, o Abreu vai contar uma história boa. Aí, Não, pô. Aí é loucura, aí me complica. é mesmo? Isso é coisa de infância, coisa de pivete. Aí Coisa a de coisa pivete. não existe mais, Isso aí não, não né? existe mais não, pô. Isso eu não posso. Isso eu contei em Pô, off. cara, mas No isso ao aqui vivo me eu não posso- passaram, pensei que era coisa pra falar do time. Não tem nada a ver com o time, não, pô. Isso aí, tá vendo a trairagem? Tá vendo como é que é o grupo? Ó? Exatamente. E Tá naquele vendo dia como é que é você o grupo? foi gente boa, passou histórias legais. Só pros passei caras história contarem legal, aqui. né? Tá vendo? Pra É você assim ver, mesmo. né, cara? É assim mesmo. Mas São legal. os amigos. Mas o mundo gira. Não tem problema não. Eu tenho história também dos outros. O legal disso, falando ainda um pouco do Ceará, você chegou a ter contato com alguns clubes sul-americanos aqui, né? De alguma forma. Tive. Até com um time que você gosta pra caramba, né? Que é o cara? Rosário. Que é o Rosário Central. Isso. Eu tive
quando eles vieram jogar aqui, né? Quando o primeiro time sul-americano que eu tive contato foi o Independiente, quando veio jogar aqui contra o Fortaleza na Sul-Americana de 2020, um pouquinho antes da pandemia. Enfim, eu conheço um pouco do idioma, consigo falar, consigo me comunicar com o pessoal e na época o Bruno Reis sabia disso, que era o nosso gerente de comunicação, e ele pediu para eu ficar ali para fazer as honras da casa, né? Enfim, Caramba, recepcionar o massa. pessoal e tal, e foi muito legal. Foi uma troca de experiência bem legal que eu tive essa oportunidade. E aí depois o Ceará acabou disputando também a Sul-Americana, a gente acabou tendo contato com outras pessoas, tenho amigos. Depois o próprio Independiente veio jogar contra o Ceará e eu, por ter esse contato prévio com o pessoal, já conhecia o assessor de imprensa, enfim, troquei ideia com ele trouxe uma camisa para mim, a gente chegou a trocar a camisa e tal, me deu uma camisa do Independiente, eu tenho essa camisa, dei uma do Ceará para ele, tá aqui, né? Então, é legal também, esses bastidores assim, também é legal você poder ter essa troca de experiências com essa galera de fora, porque é isso, assim, competição internacional é muito legal, assim, eu espero que um dia todo mundo que trabalha com futebol tenha essa oportunidade, porque é muito legal mesmo, assim, você poder conhecer outros profissionais, enfim, viver outras experiências, é bem legal, assim. Foi uma experiência que eu tive e já fiquei satisfeito naquele momento. Não sei se eu vou ter outra oportunidade, enfim. Se tiver, tudo bem também. Se não tiver, tá tudo certo, já aconteceu, tá tudo bem. Massa demais. E aí, para encerrar, um ídolo no futebol? No futebol geral? Geral. Riquelme. Um ídolo no Ceará? Mota. E uma inspiração no jornalismo? Cara, são muitas, assim, mas eu vou falar de uma que já não está mais vivo, mas deixou uma obra muito legal, que é o Ricardo Boechat. Porra, bom demais. Falei até aqui um palavrão que eu até me arrepiei aqui. Abreu Neto aqui com a gente no Jogada do Vozão. Satisfação tê-lo aqui, amigo. Os portas são sempre abertos para você aqui. Fique à vontade. E fale aí um pouco de você, né? O Abreu agora hoje trabalha também junto ao CFO, também tem um trabalho como comentarista na FCF TV. Então, fala um pouco pra galera aí, onde é que pode encontrar o Abreu Neto, as redes sociais, até mesmo de futebol sul-americano, né? Você tem lá uns quadros bem legais no Instagram, vira e mexe, fala sobre futebol argentino. Passa o contato pra galera. Primeiro, obrigado, né, Samuel, pela oportunidade de vir falar. Espero ter contribuído aí de alguma forma, espero ter ajudado com o programa, que é muito bom. Você sempre traz aqui convidados legais e me senti muito honrado quando você me chamou. A gente sempre teve uma parceria muito boa. Já tivemos, sim, falando aqui abertamente, a gente já teve problemas de relacionamento, Não, que é isso. mas tudo no âmbito profissional, a gente nunca levou pro pessoal, jamais. tanto é que a gente está aqui conversando agora. Então, assim, foi coisa de trabalho, coisa de momento que aconteceu. E só mostra que essa relação não foi quebrada, né? E obrigado, assim. Eu hoje estou como gestor de comunicação, né? Sim, Sou sim. coordenador de comunicação do IDM, lotado no Centro de Formação Olímpica, que é uma experiência nova na minha carreira, né? Assim, escolhi esse movimento de carreira, né? Sair do futebol, sair da assessoria e passar para a gestão de comunicação. Eu queria viver aquilo ali, queria viver esse novo momento, mas sem me desligar totalmente do futebol, né? Então, acabei conversando com a Patrícia e com o Jaime, que são os responsáveis pela TV da Federação Cearense, que transmite os jogos, enfim, que tem um trabalho fundamental e importante, não só no futebol profissional daqui, mas também na base. E no feminino, né? Assim, muitos atletas hoje conseguem se mostrar no mercado pelo trabalho que a Federação Cearense faz. Assim, importantíssimo esse trabalho. Às vezes a gente está ali, a gente está em casa, eu vou assistir um jogo quarta-feira, 3 horas da tarde. Não sabe a logística que é, o trabalho que o trabalho que dá, quem está por trás. Então, assim, tem sim que se valorizar o trabalho que é feito. Enfim, conversei com eles me deram essa oportunidade de fazer esse deslocamento. Eu sei que a minha imagem é muito atrelada ao Ceará, e isso, pelo que a gente já conversou aqui, das pessoas te taxarem de ser torcedor de um ou de outro, pode te bloquear de um trabalho ou outro, principalmente aqui na nossa cidade, que é tão nichada, né? Assim, a gente não tem tantas oportunidades. Então, assim, ter essa oportunidade de falar de futebol na federação tem sido muito importante e interessante para mim, sim, nesse momento. Até disse para eles, se precisar de repórter, eu estou aí e tal. Eu quero mostrar meu trabalho de alguma forma, né? E, para além disso, como você falou, também gosto de futebol sul-americano, sempre gostei, desde criança. Lá no meu Instagram, quem quiser seguir, Abreu Neto 10, tem umas coisinhas lá que eu coloquei falando sobre algumas histórias, tal, assim. O tempo às vezes é meio curto, não consigo fazer, porque um vídeo, às vezes a pessoa vê um vídeo de 1 minuto e meio, não sabe o trabalho que dá para editar. Você sabe muito bem que você também faz isso. Então, assim, não é muito fácil, mas quem quiser seguir, tá lá, também tá no Twitter, é só procurar lá Abreu Neto. No Twitter, acho que é isso, eu nem lembro, mas acho que é Abreu Neto, mas no Instagram é Abreu Neto 10, então quem quiser acompanhar aí,
pode seguir à vontade. Não prometo postar muito não, mas sempre que eu posto, eu tento postar alguma coisa interessante. E é um conteúdo legal, cara, um conteúdo bacana. Pra quem for acompanhar o Abreu lá nas redes sociais, pode ir com fé que o Caba é Caba bom mesmo, assim, camisa 10 lá nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu participei de 5 anos na FCF TV, então um forte abraço aí pra Patrícia, pro Jaime, pra toda a galera que fazem aí a Federação Cearense de Futebol. Deixa aqui meu abraço a todo mundo que acompanha aqui no Instagram do Jogada e também no YouTube. Você sabe, toda quinta-feira tem episódio novo na tela da TV Diário, às 8h30 da noite sai um episódio novo, e aí a gente vem falando aqui sobre Ceará, sobre bastidores, e a gente teve hoje aqui Abreu Neto, jornalista, contando muita história do Vozão e também essa trajetória que ele teve à frente ali na assessoria de comunicação junto com o Israel Simonton, com toda a equipe do Ceará Sporting Clube. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também mais uma vez, Abreu. Tamo junto. Valeu, Samuel. Forte abraço, pessoal. Valeu.